Discovery na escola. Aprenda hoje nesta edição especial de Discovery na Escola sobre o programa do ônibus espacial norte-americano, sobre os primeiros passos do programa e como o ônibus espacial voa. Depois vamos mostrar de dentro como o ônibus decola depois de terminada a contagem regressiva. Em seguida vamos nos encontrar com os corajosos homens e mulheres que vão a bordo do ônibus e descobrir o que se precisa para ser um astronauta. E finalmente aprenda sobre as experiências que estão sendo conduzidas no espaço, em equipamentos levados para lá a bordo do ônibus. E agora algumas questões sobre o ônibus espacial. Discuta por que o ônibus espacial é uma nave singular. O que o distingue dos outros objetos que a NASA coloca em órbita e dos aviões de passageiros? Discuta a logística da construção e da operação de uma estação orbital internacional. Decida quem deve pagar por ela, quem deve administrá-la e quem deve comandá-la. Discovery na Escola apresenta o ônibus espacial. Este é o centro de controle da missão em Houston, no Texas. Dentro de um minuto, o ônibus começará a sair de órbita. A Colômbia está sobrevoando a Austrália. A aterrissagem deverá ocorrer no Centro Espacial Kennedy por volta de 7 horas da manhã de hoje. As condições climáticas da área são boas. Céu claro, visibilidade de mais de 10 quilômetros, ventos fracos. Este primeiro pouso não deverá ser dificultado por ventos cruzados. Colômbia, você está dentro da faixa de pouso. No dia 14 de abril de 81, o ônibus espacial norte-americano Columbia aterrissou suavemente no deserto da Califórnia e iniciou um novo capítulo no desenvolvimento das viagens espaciais. A Columbia era uma nave singular, parte foguete, parte nave espacial, parte planador. Ela foi o primeiro veículo espacial projetado para ser utilizado por vezes seguidas, o primeiro a levar uma tripulação numerosa e o primeiro que podia pousar num aeroporto comum. O teste inicial da Columbia, que durou 54 horas e foi um sucesso, abriu caminho para dezenas de missões semelhantes que iriam lançar e reparar satélites, conduzir experiências científicas e até levar civis ao espaço. O ônibus espacial. Tudo começou em 1961. O presidente John F. Kennedy convocou os Estados Unidos a colocar um homem na Lua até o fim da década. Eu creio que essa nação deve se dedicar a atingir a meta de, antes que a presente década termine, colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra com segurança. O sonho foi realizado dentro do prazo estipulado. Em 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram seu módulo lunar chamado de Eagle na superfície da Lua. O sonho continuou em 1972, quando o presidente Richard Nixon lançou oficialmente o programa do ônibus espacial. 5 anos depois, o ônibus Enterprise fez sua primeira viagem preso à fuselagem de um avião Boeing 747, especialmente modificado para isso. Uma espaçonave que pudesse ser reutilizada, que pudesse pousar, era uma ideia nova e radical. E era motivo de chacota por parte daqueles que lidavam com a aeronáutica, que a chamavam de tijolo voador, porque suas características aerodinâmicas eram parecidas com as de um alicate. De fato, muita gente achava que se o ônibus viesse a sofrer um acidente, ele ocorreria no pouso, porque a sua capacidade de voar é praticamente inexistente. Na verdade, a aterrissagem do ônibus é como um acidente controlado. As cápsulas espaciais primitivas eram protegidas durante a reentrada na atmosfera por uma camada de material resistente ao calor. O problema é que essa camada vai se queimando aos poucos enquanto a espaçonave mergulha para a Terra. O ônibus precisava de algo permanente para proteger a nave nos seus retornos à Terra. Reentrada na Terra. O desafio era como isolar o ônibus do calor. Os engenheiros projetaram placas de cerâmica que poderiam ser utilizadas muitas vezes para recobrir as superfícies inferiores da nave. As placas eram obras-primas de engenharia termodinâmica, mas eram também um pesadelo quando se tinha que desenvolver e construir uma nova nave. O primeiro ônibus da Columbia foi recoberto com 31 mil placas e todas tinham que ser colocadas à mão. O nível tecnológico geral ainda não era muito alto quando o primeiro ônibus foi construído.
É preciso compreender que quando o ônibus foi construído no fim dos anos 70, os computadores não eram muito potentes, de forma que o seu PC de hoje é muito superior ao que há a bordo do ônibus. Cada um dos 5 computadores de voo só tem 256K de memória. Os computadores dos automóveis têm muito mais memória do que isso. A pressão para que o ônibus fosse construído era enorme, embora a verba destacada para ele fosse pequena. As empresas privadas e os militares procuravam um método barato para lançamento de satélites. E a NASA pretendia prosseguir no seu programa de naves tripuladas. Para desenvolver o ônibus, usamos as antigas instalações que haviam sido montadas para as missões Apollo e as adaptamos para a tarefa. E as restrições do orçamento nos forçou a uma série de compromissos durante o projeto, refletidos depois nos ônibus. Foram construídos 4 ônibus. Eles haviam sido projetados para subir como um foguete e pousar como um avião de carreira, e cada um deveria voar até 100 missões. O ônibus era também uma espécie de caminhão espacial. Podia lançar satélites e levar outras cargas para o espaço pelo menos 2 vezes por mês. O sistema do ônibus espacial é composto por 3 partes: um orbitador, um tanque externo de combustível e 2 foguetes a combustível sólido. A cabine pressurizada para a tripulação fica no nariz do orbitador. Dali, os pilotos podem olhar através de janelas frontais e laterais. A um nível abaixo ficam mais assentos, racks de equipamentos, sistemas de alimentação, lugares para dormir e um pequeno banheiro. Uma porta de vedação liga essa área ao compartimento onde ficam as cargas, os satélites e os equipamentos para experiências. Na parte traseira da nave ficam os 3 motores principais e outros 2 menores que ajudam a colocar o ônibus na sua órbita correta. O tanque de combustível externo fica preso à barriga do ônibus. Ele é a única parte do sistema que não pode ser reutilizada. Ele contém a uma temperatura baixíssima oxigênio e hidrogênio que depois se combinam para se transformarem no combustível líquido a ser queimado nos motores principais. Esses motores são ligados na decolagem e continuam a queimar até que o ônibus entre em órbita. 2 foguetes a combustível sólido vão presos ao tanque externo. Eles contêm combustível sólido que tem a consistência de uma borracha macia. Quando esse combustível se queima, produz enorme quantidade de gás. Esses gases em expansão entram numa peça afunilada e produzem um empuxo enorme, suficiente para permitir que o ônibus espacial vença a força da gravidade e a resistência do ar. Cada um desses foguetes a combustível sólido produz quase 1000 toneladas de empuxo. Eles queimam todo o seu combustível em cerca de 2 minutos e são descartados. Eles caem de paraquedas sobre o Oceano Atlântico e são recuperados para serem usados em missões futuras. Para que atinja a órbita, o ônibus precisa de uma velocidade de 28.000 km por hora, ou seja, 26 vezes a velocidade do som. A velocidade e a altitude exatas dependem do objetivo de cada missão. A altitude normalmente varia entre 300 e 500 km. Como não há ar, a essas altitudes não há atrito. Uma vez que o ônibus esteja em órbita, os motores principais são desligados e não são mais usados. O orbitador circula a Terra como em queda livre, sem peso. Vamos pensar sobre isso. Se você joga uma bola, ela voa pelo ar por alguns metros e depois cai no chão. Se você joga a bola com mais força, ela vai mais longe antes de cair. Em órbita, o ônibus está a uma velocidade tão alta que quando começa a cair, cai no sentido da própria curvatura da Terra. E o ônibus está sempre um pouco atrasado. Por isso não pode cair e continua no rumo, com seus motores desligados, circulando completamente a Terra a cada 90 minutos. Os 2 motores pequenos do orbitador são usados quando se necessita mudar de órbita durante uma missão e também para apontar a nave em direção à Terra no fim de uma missão. Ao penetrar na atmosfera terrestre, o ônibus se comporta como um planador muito pesado, sem motores. O trem de pouso só é baixado segundos antes da nave tocar o solo e o ônibus taxia como um avião comum. Até agora, o ônibus só tem sido usado para colocar satélites e sondas espaciais em órbita.
além de conduzir experiências. Mas continuamos a querer chegar às estrelas e é bem possível que o ônibus seja, em breve, utilizado para outro fim. O ônibus espacial é, na verdade, apenas um degrau para que se atinja um objetivo maior, uma missão a Marte. O ônibus foi inventado após o término do programa Apollo e quando a NASA propôs uma viagem a Marte, cujo preço, é claro, era monumental, então a NASA resolveu seguir um caminho lógico e tentar chegar a Marte aos poucos, de degrau em degrau. Para poder chegar a Marte, uma nave teria que partir de uma estação espacial. Para construir a estação espacial, você teria que ter um veículo que fosse capaz de ser colocado frequentemente em órbita baixa sobre a Terra, retornando depois. Então, que tal construir um veículo reutilizável, em vez de só utilizar seu veículo uma vez, como era feito? Uma estação espacial poderá vir a determinar o futuro do programa do ônibus espacial. É a máquina mais maravilhosa que já foi construída, mas está sem destino. O ônibus espacial foi projetado para visitar uma estação espacial e, no entanto, ele hoje sobe e desce do espaço sem cumprir sua missão primordial para a qual foi projetado. E se não viermos a ter uma estação espacial que sirva de destino para o ônibus, não haverá como justificar os enormes gastos que fizemos com ele. A estação espacial está sendo construída de forma modular e os módulos estão sendo fornecidos pela Agência Espacial Europeia, pela Rússia, pelo Japão, pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Ela vai ser um laboratório permanente, um local onde serão testados novos materiais, novas tecnologias de comunicação e onde será conduzida a pesquisa médica. É o mais avançado programa científico e tecnológico que já foi concebido. O ônibus levará elementos pré-fabricados até a órbita da estação espacial, além dos homens e mulheres que irão montá-la. O grande legado do programa do ônibus espacial pode não vir a ser seus motores reutilizáveis, nem os satélites que lançou. Quem sabe? Talvez nossos netos venham a se lembrar do ônibus espacial como o veículo que permitiu que os homens dessem o primeiro passo na exploração de todo o sistema solar. Tente esta atividade na sua classe. Criar uma cronologia de eventos significativos para a exploração do espaço. Procure na biblioteca de sua escola ou numa biblioteca pública as realizações científicas e as datas precisas das missões espaciais. Visite os sites da NASA na internet e procure mais informação. Apresente seus resultados à classe. E agora perguntas para a discussão sobre contagem regressiva. Discuta como o programa espacial contribuiu para a vida diária de cada um de nós e compare essas contribuições com o custo de manter o programa em atividade. Faça uma lista de tarefas exigidas na preparação de um voo do ônibus espacial. Investigue os conhecimentos e o treinamento que as pessoas que as executam devem possuir. Tarefa Discovery apresenta a contagem regressiva. O diretor de lançamento Bob Sick acabou de falar de novo com o meteorologista da missão. Nossa previsão é que a decolagem continue suspensa por causa dos ventos cruzados. O pessoal de operações está registrando ventos cruzados de até 36 km por hora. Bob, eu concordo com a decisão deles. Nós já ultrapassamos o tempo que a tripulação deve esperar. Vamos adiar para amanhã. Obrigado a todos pela tentativa e amanhã vamos tentar de novo, às 7h05. É isso aí, gente. São ossos do nosso ofício. Eles não são músicos, mas têm que funcionar bem afinados como se fossem uma orquestra. A sua tarefa é garantir que cada peça do ônibus espacial esteja em perfeita ordem, e são mais de 100 mil peças. Eles também verificam se os equipamentos que o ônibus está levando a bordo, os computadores e os sistemas de segurança estão funcionando bem. Como se fosse uma pauta de música, o lançamento da nave, sua missão orbital e seu pouso são decompostos em frações de segundos e não há lugar para notas fora do tom. A atenção aos detalhes se torna mais crítica logo antes do lançamento. Vamos para trás do palco conhecer os atores, os homens e as mulheres que conseguem fazer com que o ônibus saia do chão. Aqui é o controle do lançamento. Faltam 3 horas. Lançamento confirmado. A tripulação está se preparando. Esta é uma missão típica do ônibus espacial. A tripulação pode ser composta de até 7 astronautas. Mas o que em geral não vemos é a equipe de milhares de engenheiros e técnicos que preparam a espaçonave para o voo. Há umas 30 mil pessoas envolvidas na preparação do ônibus para o lançamento e no próprio lançamento. E não há como fazer que isso saia barato.
Algumas das tarefas mais excitantes que são executadas por trás das cortinas podem ser admiradas no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O lançamento é feito daqui. Os empregados da NASA cuidam de uma variedade enorme de detalhes. O trabalho em equipe é absolutamente necessário. Nenhuma tarefa é pequena demais por aqui. Todos trabalham juntos para que a missão tenha sucesso. Meu nome é Al Stringer. Conduzo testes de visão para o ônibus espacial Endeavour e sou empregado espacial de segunda geração. Nossa função é, a partir das instalações de processamento do orbitador, possibilitar seu voo espacial. Quando uma nave pousa após uma missão, é imediatamente levada para as oficinas chamadas de instalações de processamento e fica lá até a próxima missão. É dali que começa a contagem regressiva para o lançamento. Se você tivesse uma caminhoneta de camping e decidisse fazer uma longa viagem, antes de sair, você iria levá-la a uma oficina e pediria aos mecânicos para verificar tudo. É exatamente o que se faz com o orbitador, o ônibus espacial, nessas instalações que chamamos de processadoras. O orbitador tem uma envergadura de 24 metros e 7 metros de comprimento. E cada centímetro dele é inspecionado por dentro e por fora aqui, neste prédio. É tudo muito apertado, olhamos tudo bem de perto. Há locais em que temos menos de 15 centímetros. Algum erro, às vezes faltam 8 horas para o ônibus entrar em órbita e voltamos ao processador. Há milhares e milhares de placas em cada ônibus espacial. E nós inspecionamos cada uma delas. Os pneus, o trem de pouso principal é removível. E os freios são retirados, recondicionados, reinspecionados e reinstalados. É um quebra-cabeças gigantesco que tem 35 mil placas de diferentes formatos e tamanhos. Cerca de um mês antes do lançamento, depois que o ônibus é inspecionado, ele é rebocado para o prédio de montagem de veículos. Essa estrutura imensa de 48 andares, que parece uma catedral moderna, foi projetada para o foguete Saturno V, que era muito maior do que o conjunto do ônibus espacial. E aí ele é agarrado pelo nariz por um guindaste e colocado na vertical e levado de lado até encaixar no tanque externo, o seu tanque descartável, e nos foguetes de combustível sólido que, por sua vez, foram preparados durante meses para este encontro. A NASA chama o instante de lançamento de T. E no instante T, menos 2 semanas após o orbitador ser conectado ao tanque e aos foguetes a combustível sólido, ele é levado para o local de lançamento. Como se transporta um conjunto desses na vertical? Com muito cuidado. Quem dirige o trator gigante que transporta o ônibus espacial até o local de lançamento é Bill Couch. Imagine que você está carregando cerca de 3 bilhões de dólares de bens do país nos seus ombros e levando tudo para a torre de lançamento. É uma coisa que realmente afeta. Mas a coisa mais incrível que este trator pode fazer, na minha opinião, é que quando a gente encaixa o conjunto na torre, a precisão é de menos de 2 milímetros e podemos ajustar o trator para qualquer lado. Por isso, embora ele pareça um monstro desengonçado, ele pode realmente colocar tudo certinho no lugar. A contagem regressiva é iniciada 3 dias e meio antes do lançamento. Meu nome é Al Soft, eu sou o diretor de testes aqui do Centro Espacial Kennedy e minha principal função é comandar a equipe de lançamento durante a contagem regressiva para o lançamento. A parte final do processo de lançamento começa aproximadamente 8 a 10 horas antes do lançamento. Nós chegamos, verificamos as condições de tempo para saber se realmente o tempo está bom. Verificamos todos os sistemas e todas as áreas de apoio por todo o mundo para ter certeza de que nenhuma tem algum problema que nos impeça de abastecer ou de lançar. Nos dias imediatamente antes do lançamento, a maior parte das atividades de controle anteriores ao voo é exercida pelo Centro Espacial Johnson em Houston, no Texas, a mais de 600 quilômetros de distância. Esta sala tem um dos nomes mais famosos do mundo, Controle da Missão. Na primeira fileira de mesas ficam as pessoas que vão se preocupar basicamente com a trajetória do orbitador, para onde ele está indo, se ele está chegando, onde deve ir. Os que ficam na segunda carreira acompanham os sistemas de bordo da nave. A terceira se preocupa com o comando do veículo, enviando comandos, e aonde fica o diretor de voo que toma as decisões gerais. É também o centro de comunicação com a tripulação. Aqui atrás fica o pessoal quente que controla os motores principais e também os técnicos da hidráulica.
Quando a equipe da missão está sob o comando de um bom diretor de voo, o resultado é como uma linda música. Hoje, o diretor de voo é Bob Sick. Oi, eu sou Bob Sick. Eu sou o diretor de lançamento do ônibus espacial. Eu sou responsável por garantir que a gente não fique com febre de lançamento, que não nos deixemos empolgar pelos fatos. É como uma espécie de pirâmide, com o lançamento no topo. E todo mundo é consultado para confirmar que tudo está ok e que podemos prosseguir. Aqui é o controle de lançamento do ônibus. Falta cerca de 1 hora e 11 minutos e está tudo bem. A equipe de gelo está na torre agora, inspecionando e reporta que o nível de gelo ainda não foi atingido em volta do tanque externo. Parece normal. Atenção, diretor de testes da NASA, aqui equipe de gelo 232, terminamos o trabalho do nível 215, parece que está tudo bem. No dia do lançamento, um grupo de técnicos chamado de Equipe do Gelo é mandado para a torre de lançamento. É difícil acreditar que haja um problema de muito gelo com o clima normal da Flórida, mas a umidade do ar morno se condensa e congela em volta da tubulação por onde passam o hidrogênio e o oxigênio superresfriados. O gelo pode se tornar perigoso durante o lançamento, pois poderia se soltar e quebrar as frágeis placas isoladoras de calor que ficam na barriga do orbitador. O comandante Sid Gutierrez, o piloto Kevin Chilton, e ali está nosso comandante da carga, Linda Goldwyn. Finalmente, cerca de 2 horas antes da decolagem, os astronautas são vestidos e levados ao ônibus numa van. Depois de se ter certeza de que os astronautas estejam em segurança dentro da nave, todos os outros empregados se afastam para pelo menos 5 quilômetros dali. Ninguém pode ficar nem perto daquela enorme quantidade de combustível explosivo. Confirmada a retirada de todo o pessoal da área de perigo e o lançamento desta manhã continua previsto para 7h05. Still targeting 7:05 for our liftoff time. Estamos verificando agora os controles de voo da Endeavour, cheque final de leme e ailerons antes da decolagem. Em seguida, vamos checar os motores principais. Se eu estou convencido de que não há qualquer problema, fica fácil dar o ok para o lançamento. E aí as coisas começam a se acelerar. Kevin Chilton virou agora os 3 interruptores na cabine, ligando as 3 unidades auxiliares de potência. T-1 minuto. A contagem continua e você ouve T-menos 30 segundos. Os computadores de bordo entram em ação. Começa a dar um certo nervoso. O controle passou para os computadores da Endeavour. 7, 6. Você ouve os motores sendo ligados. Você vê a grande nuvem de vapor que sobe e aí você prende a respiração por alguns segundos, rezando para que os foguetes combustível sólido entrem em ação. Motores principais ligados. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E decolagem do ônibus espacial Endeavour, que vai observar as mudanças no planeta Terra. A velocidade da Endeavour é agora 1.600 km por hora, 8 km percorridos. Endeavour, acelera ao máximo. Positivo, acelerando tudo. Altitude 15 km, 3 motores em aceleração máxima. Altitude agora 24 km, velocidade 3.400 km por hora. 24 km a leste do ponto de lançamento. Controlador de voo a postos para término do combustível e ejeção dos 2 foguetes sólidos. Separação dos foguetes sólidos confirmada. Posição Endeavour agora 53 km a nordeste do ponto de lançamento. Altitude 48 km, velocidade 4.300 km. Endeavour, desempenho normal. Os motores podem ser desligados depois que o orbitador atingir a velocidade necessária para se manter em órbita.
O desligamento dos motores principais significa que terminou uma parte muito perigosa da missão. Os 18 minutos mais longos do mundo são os que separam o instante T-9 do desligamento dos motores. E é bem difícil respirar durante esse período. Responsável pelo empuxo confirma desligamento total de montagem Positivo. Estamos lá. É sempre ladeira acima, como dizemos. Você trabalha durante meses, 2 ou 3 meses, com um orbitador até que ele esteja pronto. E quando os motores são ligados e a nave sobe pela torre, você sente isso bem na boca do estômago. É perfeito, é lindo. Ótimo. Sabe, funcionou tudo, sem quebras, atrasos nem falhas. A Endeavour começa a orbitar a Terra e o pessoal do controle da missão já não está sob tanta pressão. Aquela máquina caríssima, apoiada por milhares de pessoas, está funcionando como se esperava. Essa enorme orquestra de homens e mulheres pode começar a relaxar e a descansar seus instrumentos, até que seja necessário afiná-los de novo para acompanhar o retorno da nave à Terra. Nós entendemos que o acesso do homem ao espaço é responsabilidade nossa e ele tem que ser perfeito todas as vezes, porque não podemos tolerar uma falha. É impossível aceitar uma falha. É um programa de tolerância zero. Tente esta atividade com a sua classe. Pesquise um astronauta de hoje, consiga a biografia dele ou dela na NASA e compare essa astronauta com os especialistas da missão. Quais são as características físicas e morais que se exige de um astronauta? Apresente suas conclusões à classe. E agora vamos à discussão de questões sobre o astronauta. Discuta os prós e os contras da carreira de astronauta. Quais são os seus riscos? Será que você serve para isso? Discuta os efeitos das viagens espaciais sobre o corpo humano. Que informações adicionais os cientistas poderiam obter a partir de viagens espaciais mais longas? Discovery na Escola apresenta O Astronauta. Dê uma olhada num ângulo de visão da Terra só visto antes por poucas pessoas. Veja como essas pessoas excepcionais contribuem para a mais avançada pesquisa ao mesmo tempo em que testam os limites da resistência física. Realização, perigo, emoção e fama. Isso tudo faz parte do dia a dia de um astronauta. Se você é um homem ou uma mulher em excelentes condições físicas e com as qualificações básicas, poderão selecionar você para treinar como astronauta. Os astronautas pilotos vêm de carreiras militares. Eles têm que ter muita experiência em aeronáutica. Os especialistas da missão e da carga são civis formados em medicina ou com carreiras científicas. Mas dos milhares que se inscrevem todos os anos, somente poucos são aceitos para treinamento. Basta anunciar que estamos procurando por novos astronautas que recebemos currículos de centenas, às vezes milhares de candidatos. É como pescar numa lagoa bem rasa. Há peixe demais. Nós escolhemos 20, 25 a cada 2 anos e são pessoas excepcionais. Você não está procurando por heróis e nem por caras loucos por computadores. Os que se aprofundam apenas no assunto não servem, e os generalistas também não. O candidato tem que ser, é claro, muito inteligente, estar disposto a trabalhar duro e até abandonar seus projetos pelo de outra pessoa, pois em muitos casos ele vai conduzir em órbita as experiências do projeto de outra pessoa. Tem que ser alguém que se enquadre na equipe e que trabalhe bem sob pressão. Eileen Collins, tenente-coronel da Força Aérea, é uma das pessoas de sorte que foram escolhidas para o treinamento. Quando eu resolvi que queria ser uma astronauta, era um sonho tão absurdo que eu me sentia sem graça de contar isso para alguém. É claro que naquela época, quando eu ainda era uma garota, os astronautas eram todos homens. A Coronel Collins está sendo treinada para pilotar o ônibus espacial. Ela está aprendendo a pilotar o avião T-38, que simula os pousos da nave. Antes de ser escolhida para ser treinada como piloto, ela teve que acumular 1000 horas de voo num jato de alto desempenho.
Esses aviões voam a 3.200 km por hora. São 3 vezes mais velozes do que um avião a jato de passageiros. Para que sejamos pilotos do ônibus, temos que manter a forma entre as viagens espaciais e antes do primeiro voo no ônibus. Quase sempre voamos nos T-38, decolamos umas 10 vezes por mês e lá vamos nós de manche e manete. A maior parte do treinamento ocorre no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas. O Centro Johnson é o local onde os astronautas moram e trabalham. É onde as pessoas se preparam para as missões, onde os astronautas são treinados e onde as missões são simuladas. Por fim, é de onde o orbitador é controlado quando está no espaço. As tripulações dos ônibus voam missões inteiras, inclusive enfrentando problemas técnicos dentro dos simuladores. Quando estamos no simulador, os astronautas da tripulação estão lá e uma equipe de treinamento fica nos controles do simulador com o roteiro que escreveram antes, onde constam todas as falhas que vão ser simuladas. E os controladores de voo estão no controle da missão e não foram avisados dos problemas. E os astronautas também não sabem o que vão enfrentar. Eles já sobreviveram até aqui, vamos deixar que eles pousem em paz. Uma parte muito importante do treinamento dos astronautas é aprender a se acostumar com a ausência de gravidade. A falta de peso que ocorre no espaço é simulada num avião chamado de KC-135. As pessoas ficam sem peso por até 30 segundos de cada vez. O KC-135, que ganhou o apelido de Cometa do Vômito, ajuda os astronautas a se acostumar com um dos maiores problemas do voo espacial, que é o enjoo. Os alunos também aprendem como é o ambiente na nave com a gravidade reduzida, se exercitando nessa imensa maquete do ônibus debaixo d'água. É o chamado tanque d'água de empuxo neutro. A duração do rigoroso programa de treinamento no Centro Johnson é de 1 ano. Ao terminar o curso, os candidatos são incorporados ao grupo de astronautas. Cerca de 1 ano depois de formados, eles estão prontos para seu primeiro voo. E é aí que começa a ficar divertido. Aqui é o controle de lançamento da nave. Estamos AT menos 2 horas e 6 minutos. A tripulação das missões do ônibus é em geral constituída por 7 astronautas, aí incluídos o piloto, os especialistas de carga e os de missão. Cada astronauta foi treinado para uma tarefa específica a bordo. Tudo o que aprenderam durante o treinamento é colocado à prova no dia do lançamento. Depois que os astronautas são vestidos pelo técnico em roupas especiais, eles ficam esperando pela decolagem, que é a parte mais assustadora e perigosa da viagem espacial. O lançamento é muito rápido, muito violento e muito barulhento. É quase só vibração e barulho. Eu tenho medo de lançamentos. Eu tenho pavor total de lançamentos, mas tenho que passar por isso e aceito o desafio. Eu adoro o espaço. Imagine que você está amarrado a uma máquina e debaixo dela há 4.000 toneladas de poder explosivo. Se acontecer algo errado durante um lançamento, a tripulação tem que reagir instantaneamente. Há 4 procedimentos distintos para abortar um lançamento. Dependendo do que está dando errado, o ônibus pode fazer aterrissagens de emergência na Espanha, na África, na Califórnia ou voltar ao Centro Espacial Kennedy. O que fazer se um motor parar a esta altura? Nós voltamos à Flórida? Continuamos até a África ou pousamos na Espanha? Ou vamos ter que ejetar o combustível dos motores de manobras orbitais se o motor parar nesse ponto? Ou será que não ejetamos o combustível? Para que órbita nós vamos? Você tem que pensar em todas essas coisas e tentar se antecipar ao que está acontecendo e ainda pensar o que fazer se acontecer outra falha. Quando o ônibus atinge a órbita, o tanque de combustível se solta. Os motores principais são desligados. O empuxo constante dos foguetes é repentinamente substituído por uma sensação de falta de peso. Eu fecho os olhos quando os motores são desligados e, claro, estou flutuando. É uma mudança repentina. O empuxo era de 3G. Eu pesava 3 vezes meu peso normal. Pesava uns 210 quilos e vai tudo embora. Você flutua. É uma sensação mágica. Os astronautas não são guiados pelo mesmo relógio que usamos na Terra. Se o ônibus precisar se acoplar com outra espaçonave, com um satélite, uma sonda ou com a estação espacial, é preciso que ele seja lançado num instante determinado para que seja possível o encontro em órbita.
Se o lançamento vai ser à noite, o dia de trabalho dos astronautas pode começar às 10 horas da noite. Em órbita, eles veem o Sol aparecer no horizonte a cada hora e meia, mas continuam a viver num ciclo de 24 horas. Eles trabalham durante 8 a 12 horas na sua experiência principal, dormem em turnos de 7 horas, conduzem experiências menores, fazem exercícios, comem e tomam banho. Dependendo da missão, o comandante e o piloto manobram o ônibus em órbita, dirigindo o nariz para a Terra, o Sol ou para o espaço. Eles também manobram o ônibus para lançar ou recuperar satélites. Os especialistas da missão são responsáveis pela coordenação das operações do ônibus, inclusive pelo planejamento das atividades da tripulação, pela comida e bebida e pelas operações com a carga. Eles também caminham no espaço e operam o braço robô. Os especialistas de carga supervisionam a operação de experiências específicas. Uma das pesquisas executadas no espaço envolve os próprios astronautas. Ninguém sabe o que acontece à saúde de uma pessoa que passe muito tempo sem peso, mas os cientistas já conhecem as consequências de um período curto à gravidade zero. Por enquanto, já identificamos que há riscos envolvendo coisas como perdas ósseas, perdas musculares, alterações no equilíbrio e na pressão sanguínea, deformações nos músculos do coração, e estamos tentando medir esses riscos. Estou pronto para trabalhar. Voltando para casa. Quando voltam à Terra, depois de dias ou semanas sem gravidade, os astronautas precisam se adaptar novamente ao fato de terem peso. Realmente você tem que se adaptar quando volta à Terra, porque se sente como se pesasse 150 quilos quando volta. E dá para ver que os caras têm dificuldade para andar, parecem pesados, principalmente se o voo fez com que eles ficassem 2 semanas lá em cima. Tornar-se astronauta não é apenas um desafio à resistência física. Exige dedicação total e muitos sacrifícios. Sem dúvida, é muito difícil o que eu faço. O que eu gosto de fazer. Vale o risco que traz para a minha família. Porque eu adoro a minha família. Eu tenho 3 filhas pequenas. Uma de 4 anos, uma de 2 e uma de 6 meses. E quando a gente se despede uma semana antes do lançamento, porque eu entro em quarentena e não posso ver minhas filhas, porque estou em quarentena. Essa noite é muito difícil. Muito difícil. Voar pelo espaço vai ser sempre uma coisa muito arriscada. E mesmo na Terra, os astronautas são lembrados a cada instante de como é arriscada a sua profissão. Um vendedor de seguros me telefonou e eu dei um susto nele. Eu disse, claro, eu preciso de um seguro de vida. E ele disse, ótimo. Ele ficou tão animado que eu aposto que ele já tinha feito umas 100 ligações naquele dia sem sucesso. E ele perguntou minha idade, se eu fumava, eu disse que não. Ótimo. E a saúde? Boa, muito boa, muito boa. E sua profissão? Aí eu disse, bom, eu sou astronauta. Silêncio absoluto. Para um astronauta, a recompensa supera os riscos. As viagens espaciais permitem explorar uma nova fronteira. Você aceita o desafio? Tente esta atividade na sua classe. Pesquise a velocidade orbital do ônibus espacial. E depois calcule a velocidade que atinge o atual campeão dos 100 metros rasos. Qual a diferença entre esses números? E agora questões para discussão sobre a carga. Discuta os benefícios para a nossa vida diária decorrentes das experiências realizadas a bordo do ônibus espacial. Que produtos foram desenvolvidos a partir da tecnologia espacial? Discuta as vantagens de telescópios baseados no espaço, como o Hubble, em comparação com os telescópios que operam da Terra. Que outras tarefas poderiam ser cumpridas de maneira mais eficaz no espaço? Discovery na Escola apresenta a carga. A carga. Os foguetes a combustível sólido se soltaram. Os motores principais foram desligados e a tripulação da missão STS-57 podem relaxar. Apreciar a magnífica vista. Se maravilhar com a falta de peso.
Bem, as coisas não são bem assim. Sabe, cada lançamento custa perto de 2 bilhões de reais e por isso a NASA procura fazer com que cada missão seja a mais produtiva possível. Durante as missões, executam-se as mais variadas experiências, além de serem colocados em órbita tanto satélites quanto sondas. Todo o material necessário para executar essas tarefas tem que ser levados a bordo, e ao conjunto desse material se dá o nome de carga. Essa carga tem valor comercial. E isso significa que os fregueses pagam para que essa carga seja levada ao espaço. E a maior razão da existência do ônibus são as cargas pagas. Desde que o programa teve início em 81, o ônibus espacial norte-americano já levou 650 cargas ao espaço. Esta missão de número STS-57 é bem típica. Vamos ver o que está a bordo. Esta é a área da carga, um espaço onde cabe um ônibus de passageiros e meio. É aqui que fica, em geral, a principal carga da missão. A missão STS-57 tem 2 cargas. A primeira, chamada de habitação espacial, é uma experiência que transforma o ônibus numa estação espacial temporária. Muitas dessas experiências são dirigidas para saber os efeitos da exposição prolongada à gravidade zero sobre diversos objetos e materiais. Os seus resultados ajudarão a NASA a construir uma estação espacial permanente. A outra carga paga principal da missão é um satélite chamado Eureka, que ainda não está a bordo. Ele está flutuando pelo espaço há meses, fazendo uma série de medições de microgravidade. Os astronautas vão usar o braço robô para recuperar esse satélite. Eles vão trazê-lo de volta à Terra para que seu conteúdo possa ser examinado. Cargas secundárias podem ser encontradas em armários no nível inferior da nave. Nesta missão, a tripulação executará experiências com a transferência de hélio líquido, que é usado como combustível na nave. Encaixado por trás da área de carga fica um terceiro tipo de experimento. É o chamado bagatela. São cargas de civis, escolas e empresas privadas que têm uma chance de mandar colocar um experimento a bordo do ônibus e o preço nesse caso é barato, começa em R$6 mil. Todo o equipamento da experiência tem que caber em latões especiais projetados pela NASA. A STS-57 está levando 12 dessas cargas. Uma delas é um projeto dos estudantes da Escola Municipal de Charleston, na Carolina do Sul. Ele se chama Posso Fazer. Até esta missão, todas as fotografias tiradas de bordo do ônibus enfrentavam o problema de terem que ser tiradas através das janelas de vidro grosso da nave. Os estudantes projetaram então uma câmera especial chamada de GeoCam para ser afixada sobre o seu latão chamado Posso Fazer. O que eles pretendem é obter fotos através de uma janela ótica transparente. Os estudantes queriam também conhecer os efeitos causados pelo espaço a objetos comuns. Por isso encheram o seu latão com materiais de toda espécie. De limo a batom. De ovos galados a criaturas microscópicas. Eles mandaram até sementes de pinheiros. Todas as suas amostras foram colocadas em tubos de ensaio fechados. No espaço, o latão deles foi aberto e por 10 dias a GeoCam tirou fotografias da Terra lá embaixo. Charlie 8 Alpha solicita informação sobre Al. A câmera foi controlada pelos estudantes a partir da sua versão de controle da missão. Área número T042. Ok. Agora vejam se vocês querem dar uma olhada durante a órbita 44, passando sobre o leste da África e o Mar Vermelho. Quando seu filme retornou à Terra, os estudantes puderam comparar as suas fotos da atmosfera da Terra com outras tiradas 20 anos antes. A GeoCam usou um filme preto e branco de alta definição para garantir a obtenção de imagens tão claras quanto possível. A NASA ficou tão impressionada com a qualidade dessas imagens que resolveu usar o mesmo tipo de filme em suas futuras missões. Uma das cargas pagas mais importantes das enviadas até hoje tinha também como objetivo obter imagens. Em 1990, o ônibus Endeavour levou o telescópio espacial Hubble até a sua órbita.
O Hubble prometia uma visão clara, sem distorções das profundezas do espaço, sem os problemas dos telescópios de terra, que obtêm imagens através da atmosfera poeirenta. A missão que colocou o Hubble em órbita foi como uma pintura de tão perfeita. Mas as imagens recebidas do telescópio não eram tão boas. Um defeito óptico afetou a visão do telescópio, fazendo com que a luz formasse um halo em volta das estrelas. Descobriu-se que o espelho principal do telescópio não tinha a curvatura desejada. O erro era microscópico, equivalia a 1/50 do diâmetro de um fio de cabelo. Felizmente, o Hubble podia receber manutenções periódicas no espaço durante sua vida útil de 20 anos. Decolagem positiva. O ônibus espacial Endeavour parte para uma ambiciosa missão: reparar o telescópio espacial Hubble. Em 93, o ônibus foi lançado a uma órbita alta que permitisse executar o reparo. A tripulação manobrou a Endeavour para se acoplar ao telescópio. Houston, ele é bem grande. Houston, Endeavour está de mãos dadas com o telescópio do Sr. Hubble. Entendido. E todos aqui estão sorrindo de orelha a orelha. Eles removeram um dos instrumentos do Hubble e colocaram em seus lugares os espelhos de correção do tamanho de moedas que ganharam o apelido de lentes de contato. Durante essa missão, o comandante Story Musgrave e o especialista de missão Jeff Hoffman executaram o segundo passeio espacial mais longo da história da NASA. 7 horas e 54 minutos. Aqui na Terra, os resultados das experiências realizadas a bordo do ônibus alteraram profundamente nosso dia a dia, afetando tudo, de microchips e telefones celulares a latas de refrigerantes e relógios digitais. E se você está querendo saber o que aconteceu com o telescópio Hubble, bem, 2 meses depois da missão de reparo, os cientistas começaram a receber as primeiras imagens do novo e aperfeiçoado Hubble. Começamos a obter imagens espetaculares do universo que antes só existiam na nossa imaginação. O Hubble também confirmou a existência de buracos negros. Ele nos mostrou o nascimento das estrelas e nos deu ainda lampejos de cometas em movimento que nunca havíamos visto antes. E vejam, não há nenhum halo borrado. Essas experiências e missões de reparo executadas pelas tripulações dos ônibus provam que o espaço é um local de trabalho, não está lá só para ser visto. As lições que aprendemos nessas missões nos ajudam a compreender e a apreciar o universo. Tente esta atividade na sua classe. Desenvolva uma experiência a ser executada a bordo do ônibus espacial. Proponha à NASA realizar a experiência. Mande sua carta para o endereço que aparece na tela. Versão brasileira Sincrovídeo. Which themselves have been prepared for several months for this mating. A NASA chama o instante de lançamento de T. E no instante T, menos 2 semanas após o orbitador ser conectado ao tanque e aos foguetes a combustível sólido, ele é levado para o local de lançamento. Como se transporta um conjunto desses na vertical? Com muito cuidado.
Quem dirige o trator gigante que transporta o ônibus espacial até o local de lançamento é Bill Couch. Imagine que você está carregando cerca de 3 bilhões de dólares de bens do país nos seus ombros e levando tudo para a torre de lançamento. É uma coisa que realmente afeta. Mas a coisa mais incrível que este trator pode fazer, na minha opinião, é que quando a gente encaixa o conjunto na torre, a precisão é de menos de 2 milímetros e podemos ajustar o trator para qualquer lado. Por isso, embora ele pareça um monstro desengonçado, ele pode realmente colocar tudo certinho no lugar. A contagem regressiva é iniciada 3 dias e meio antes do lançamento. Meu nome é Al Soft. Eu sou o diretor de testes aqui do Centro Espacial Kennedy. E minha principal função é comandar a equipe de lançamento durante a contagem regressiva para o lançamento. A parte final do processo de lançamento começa aproximadamente 8 a 10 horas antes do lançamento. Nós chegamos, verificamos as condições de tempo para saber se realmente o tempo está bom. Verificamos todos os sistemas e todas as áreas de apoio por todo o mundo para ter certeza de que nenhuma tem algum problema que nos impeça de abastecer ou de lançar. Nos dias imediatamente antes do lançamento, a maior parte das atividades de controle anteriores ao voo é exercida pelo Centro Espacial Johnson em Houston, no Texas, a mais de 600 quilômetros de distância. Esta sala tem um dos nomes mais famosos do mundo, Controle da Missão. Na primeira fileira de mesas ficam as pessoas que vão se preocupar basicamente com a trajetória do orbitador, para onde ele está indo, se ele está chegando, onde deve ir. Os que ficam na segunda carreira acompanham os sistemas de bordo da nave. A terceira se preocupa com o comando do veículo, enviando comandos, e é onde fica o diretor de voo que toma as decisões gerais. É também o centro de comunicação com a tripulação. Aqui atrás fica o pessoal quente que controla os motores principais e também os técnicos da hidráulica. Quando a equipe da missão está sob o comando de um bom diretor de voo, o resultado é como uma linda música. Hoje, o diretor de voo é Bob Sick. Oi, eu sou Bob Sick. Eu sou o diretor de lançamento do ônibus espacial. Eu sou responsável por garantir que a gente não fique com febre de lançamento, que não nos deixemos empolgar pelos fatos. É como uma espécie de pirâmide, com o lançamento no topo. E todo mundo é consultado para confirmar que tudo está ok e que podemos prosseguir. Exige de um astronauta. Apresente suas conclusões à classe. E agora vamos à discussão de questões sobre o astronauta. Discuta os prós e os contras da carreira de astronauta. Quais são os seus riscos? Será que você serve para isso? Discuta os efeitos das viagens espaciais sobre o corpo humano. Que informações adicionais os cientistas poderiam obter a partir de viagens espaciais mais longas? Discovery na Escola apresenta O Astronauta. Dê uma olhada num ângulo de visão da Terra só visto antes por poucas pessoas. Veja como essas pessoas excepcionais contribuem para a mais avançada pesquisa ao mesmo tempo em que testam os limites da resistência física. Realização, perigo, emoção e fama. Isso tudo faz parte do dia a dia de um astronauta. Se você é um homem ou uma mulher em excelentes condições físicas e com as qualificações básicas, poderão selecionar você para treinar como astronauta. Os astronautas pilotos vêm de carreiras militares. Eles têm que ter muita experiência em aeronáutica. Os especialistas da missão e da carga são civis formados em medicina ou com carreiras científicas. Mas dos milhares que se inscrevem todos os anos, somente poucos são aceitos para treinamento. Basta anunciar que estamos procurando por novos astronautas que recebemos currículos de centenas, às vezes milhares de candidatos. É como pescar numa lagoa bem rasa. Há peixe demais. Nós escolhemos 20, 25 a cada 2 anos e são pessoas excepcionais. Você não está procurando por heróis e nem por caras loucos por computadores. Os que se aprofundam apenas no assunto não servem, e os generalistas também não. O candidato tem que ser, é claro, muito inteligente, estar disposto a trabalhar duro e até abandonar seus projetos pelo de outra pessoa, pois em muitos casos ele vai conduzir em órbita as experiências do projeto de outra pessoa. Tem que ser alguém que se enquadre na equipe e que trabalhe bem sob pressão. Eileen Collins, tenente-coronel da Força Aérea, é uma das pessoas de sorte que foram escolhidas para o treinamento.
Quando eu resolvi que queria ser uma astronauta, era um sonho tão absurdo que eu me sentia sem graça de contar isso para alguém. É claro que naquela época, quando eu ainda era uma garota, os astronautas eram todos homens. A Coronel Collins está sendo treinada para pilotar o ônibus espacial. Ela está aprendendo a pilotar o avião T-38, que simula os pousos da nave. Antes de ser escolhida para ser treinada como piloto, ela teve que acumular 1000 horas de voo num jato de alto desempenho. Esses aviões voam a 3.200 km por hora. São 3 vezes mais velozes do que um avião. Nossa, e ele tem que ser perfeito todas as vezes, porque não podemos tolerar uma falha. É impossível aceitar uma falha. É um programa de tolerância zero. Tente esta atividade com a sua classe. Pesquise um astronauta de hoje, consiga a biografia dele ou dela na NASA e compare essa astronauta com os especialistas da missão. Quais são as características físicas e morais que se exige de um astronauta? Apresente suas conclusões à classe. E agora vamos à discussão de questões sobre o astronauta. Discuta os prós e os contras da carreira de astronauta. Quais são os seus riscos? Será que você serve para isso? Discuta os efeitos das viagens espaciais sobre o corpo humano. Que informações adicionais os cientistas poderiam obter a partir de viagens espaciais mais longas? Discovery na Escola apresenta O Astronauta. Dê uma olhada num ângulo de visão da Terra só visto antes por poucas pessoas. Veja como essas pessoas excepcionais contribuem para a mais avançada pesquisa ao mesmo tempo em que testam os limites da resistência física. Realização, perigo, emoção e fama. Isso tudo faz parte do dia a dia de um astronauta. Se você é um homem ou uma mulher em excelentes condições físicas e com as qualificações básicas, poderão selecionar você para treinar como astronauta. Os astronautas pilotos vêm de carreiras militares. Eles têm que ter muita experiência em aeronáutica. Os especialistas da missão e da carga são civis formados em medicina ou com carreiras científicas. Mas dos milhares que se inscrevem todos os anos, somente poucos são aceitos para treinamento. Basta anunciar que estamos procurando por novos astronautas que recebemos currículos de centenas, às vezes milhares de candidatos. É como pescar numa lagoa bem rasa. Há peixe demais. Nós escolhemos 20, 25 a cada 2 anos e são pessoas excepcionais. Você não está procurando por heróis e nem por caras loucos por computadores. Os que se aprofundam apenas no assunto não servem, e os generalistas também não. O candidato tem que ser, é claro, muito inteligente, estar disposto a trabalhar duro e até abandonar seus projetos pelo de outra pessoa, pois em muitos casos ele vai conduzir em órbita as experiências do projeto de outra pessoa. Tem que ser alguém que se enquadre na equipe e que trabalhe bem sob pressão. Eileen Collins, tenente-coronel da Força Aérea, O ônibus era também uma espécie de caminhão espacial. Podia lançar satélites e levar outras cargas para o espaço pelo menos 2 vezes por mês. O sistema do ônibus espacial é composto por 3 partes: um orbitador, um tanque externo de combustível e 2 foguetes a combustível sólido. A cabine pressurizada para a tripulação fica no nariz do orbitador. Dali, os pilotos podem olhar através de janelas frontais e laterais. A um nível abaixo ficam mais assentos, racks de equipamentos, sistemas de alimentação, lugares para dormir e um pequeno banheiro. Uma porta de vedação liga essa área ao compartimento onde ficam as cargas, os satélites e os equipamentos para experiências. Na parte traseira da nave ficam os 3 motores principais e outros 2 menores que ajudam a colocar o ônibus na sua órbita correta. O tanque de combustível externo fica preso à barriga do ônibus. Ele é a única parte do sistema que não pode ser reutilizada.
Ele contém a uma temperatura baixíssima oxigênio e hidrogênio que depois se combinam para se transformarem no combustível líquido a ser queimado nos motores principais. Esses motores são ligados na decolagem e continuam a queimar até que o ônibus entre em órbita. 2 foguetes a combustível sólido vão presos ao tanque externo. Eles contêm combustível sólido que tem a consistência de uma borracha macia. Quando esse combustível se queima, produz enorme quantidade de gás. Esses gases em expansão entram numa peça afunilada e produzem um empuxo enorme, suficiente para permitir que o ônibus espacial vença a força da gravidade e a resistência do ar. Cada um desses foguetes a combustível sólido produz quase 1000 toneladas de empuxo. Eles queimam todo o seu combustível em cerca de 2 minutos e são descartados. Eles caem de paraquedas sobre o Oceano Atlântico e são recuperados para serem usados em missões futuras. Para que atinja a órbita, o ônibus precisa de uma velocidade de 28.000 km por hora, ou seja, 26 vezes a velocidade do som. A velocidade e altitude exatas dependem do objetivo de cada missão. A altitude normalmente varia entre 300 e 500 quilômetros. Como não há ar, a essas altitudes não há atrito. Uma vez que o ônibus esteja em órbita, os motores principais são desligados e não são mais usados. O orbitador circula a Terra como em queda livre, sem peso. Vamos pensar sobre isso. Se você joga uma bola, ela voa pelo ar por alguns metros e depois cai no chão. Se você joga a bola com mais... Essa estrutura imensa de 48 andares, que parece uma catedral moderna, foi projetada para o foguete Saturno V, que era muito maior do que o conjunto do ônibus espacial. E aí ele é agarrado pelo nariz por um guindaste e colocado na vertical e levado de lado até encaixar no tanque externo, o seu tanque descartável, e nos foguetes de combustível sólido que, por sua vez, foram preparados durante meses para este encontro. A NASA chama o instante de lançamento de T. E no instante T, menos 2 semanas após o orbitador ser conectado ao tanque e aos foguetes a combustível sólido, ele é levado para o local de lançamento. Como se transporta um conjunto desses na vertical? Com muito cuidado. Quem dirige o trator gigante que transporta o ônibus espacial até o local de lançamento é Bill Couch. Imagine que você está carregando cerca de 3 bilhões de dólares de bens do país nos seus ombros e levando tudo para a torre de lançamento. É uma coisa que realmente afeta. Mas a coisa mais incrível que este trator pode fazer, na minha opinião, é que quando a gente encaixa o conjunto na torre, a precisão é de menos de 2 milímetros e podemos ajustar o trator para qualquer lado. Por isso, embora ele pareça um monstro desengonçado, ele pode realmente colocar tudo certinho no lugar. A contagem regressiva é iniciada 3 dias e meio antes do lançamento. Meu nome é Al Soft. Eu sou o diretor de testes aqui do Centro Espacial Kennedy e minha principal função é comandar a equipe de lançamento durante a contagem regressiva para o lançamento. A parte final do processo de lançamento começa aproximadamente 8 a 10 horas antes do lançamento. Nós chegamos, verificamos as condições de tempo para saber se realmente o tempo está bom. Verificamos todos os sistemas e todas as áreas de apoio por todo o mundo para ter certeza de que nenhuma tem algum problema que nos impeça de abastecer ou de lançar. Nos dias imediatamente antes do lançamento, a maior parte das atividades de controle anteriores ao voo é exercida pelo Centro Espacial Johnson em Houston, no Texas, a mais de 600 quilômetros de distância. Esta sala tem um dos nomes mais famosos do mundo, Controle da Missão. Na primeira fileira de mesas ficam as pessoas que vão se preocupar basicamente com a trajetória do orbitador, para onde ele está indo, se ele está chegando, onde deve ir. Os que ficam na segunda carreira acompanham os sistemas de bordo da nave. A terceira se preocupa com o comando do veículo, enviando comandos, e é onde fica o diretor de voo que toma as decisões gerais. É também o centro de comunicação com a tripulação. Aqui atrás fica o pessoal quente que controla os motores principais e também os técnicos da hidráulica. Quando a equipe da missão está sob o comando de um bom diretor de voo, o resultado é como uma linda música. Endeavour agora a 53 quilômetros a nordeste do ponto de lançamento. Altitude 48 quilômetros, velocidade 4.300 quilômetros.
Endeavour, desempenho normal. Os motores podem ser desligados depois que o orbitador atingir a velocidade necessária para se manter em órbita. O desligamento dos motores principais significa que terminou uma parte muito perigosa da missão. Os 18 minutos mais longos do mundo são os que separam o instante T-9 do desligamento dos motores. E é bem difícil respirar durante esse período. Responsável pelo empuxo confirma desligamento total de motores Positivo. principais. Estamos lá. É sempre ladeira acima, como dizemos. Você trabalha durante meses, 2 ou 3 meses, com um orbitador até que ele esteja pronto. E quando os motores são ligados e a nave sobe pela torre, você sente isso bem na boca do estômago. É perfeito, é lindo. Ótimo. Sabe, funcionou tudo, sem quebras, atrasos nem falhas. A Endeavour começa a orbitar a Terra e o pessoal do controle da missão já não está sob tanta pressão. Aquela máquina caríssima, apoiada por milhares de pessoas, está funcionando como se esperava. Essa enorme orquestra de homens e mulheres pode começar a relaxar e a descansar seus instrumentos, até que seja necessário afiná-los de novo para acompanhar o retorno da nave à Terra. Nós entendemos que o acesso do homem ao espaço é responsabilidade nossa e ele tem que ser perfeito todas as vezes, porque não podemos tolerar uma falha. É impossível aceitar uma falha. É um programa de tolerância zero. Tente esta atividade com a sua classe. Pesquise um astronauta de hoje, consiga a biografia dele ou dela na NASA e compare essa astronauta com os especialistas da missão. Quais são as características físicas e morais que se exige de um astronauta? Apresente suas conclusões à classe. E agora vamos à discussão de questões sobre o astronauta. Discuta os prós e os contras da carreira de astronauta. Quais são os seus riscos? Será que você serve para isso? Discuta os efeitos das viagens espaciais sobre o corpo humano. Que informações adicionais os cientistas poderiam obter a partir de viagens espaciais mais longas? Discovery na Escola apresenta O Astronauta. Dê uma olhada num ângulo de visão da Terra só visto antes por poucas pessoas. Veja como essas pessoas excepcionais contribuem para a mais avançada pesquisa, ao mesmo tempo em que a NASA chama o instante de lançamento de T. E no instante T, menos 2 semanas após o orbitador ser conectado ao tanque e aos foguetes a combustível sólido, ele é levado para o local de lançamento. Como se transporta um conjunto desses na vertical? Com muito cuidado. Quem dirige o trator gigante que transporta o ônibus espacial até o local de lançamento é Bill Couch. Imagine que você está carregando cerca de 3 bilhões de dólares de bens do país nos seus ombros e levando tudo para a torre de lançamento. É uma coisa que realmente afeta. Mas a coisa mais incrível que este trator pode fazer, na minha opinião, é que quando a gente encaixa o conjunto na torre, a precisão é de menos de 2 milímetros e podemos ajustar o trator para qualquer lado. Por isso, embora ele pareça um monstro desengonçado, ele pode realmente colocar tudo certinho no lugar. A contagem regressiva é iniciada 3 dias e meio antes do lançamento. Meu nome é Al Soft. Eu sou o diretor de testes aqui do Centro Espacial Kennedy e minha principal função é comandar a equipe de lançamento durante a contagem regressiva para o lançamento. A parte final do processo de lançamento começa aproximadamente 8 a 10 horas antes do lançamento. Nós chegamos, verificamos as condições de tempo para saber se realmente o tempo está bom. Verificamos todos os sistemas e todas as áreas de apoio por todo o mundo para ter certeza de que nenhuma tem algum problema que nos impeça de abastecer ou de lançar. Nos dias imediatamente antes do lançamento, a maior parte das atividades de controle anteriores ao voo é exercida pelo Centro Espacial Johnson em Houston, no Texas, a mais de 600 quilômetros de distância. Esta sala tem um dos nomes mais famosos do mundo, Controle da Missão. Na primeira fileira de mesas ficam as pessoas que vão se preocupar basicamente com a trajetória do orbitador, para onde ele está indo, se ele está chegando, onde deve ir. Os que ficam na segunda carreira acompanham os sistemas de bordo da nave,
A terceira se preocupa com o comando do veículo, enviando comandos, e é onde fica o diretor de voo que toma as decisões gerais. É também o centro de comunicação com a tripulação. Aqui atrás fica o pessoal quente que controla os motores principais e também os técnicos da hidráulica. Quando a equipe da missão está sob o comando de um bom diretor de voo, o resultado é como uma linda música. Hoje, o diretor de voo é Bob Sick. Oi, eu sou Bob Sick. Eu sou o diretor de lançamento do ônibus espacial. Eu sou responsável por garantir que a gente não fique com febre de lançamento, que não nos deixemos empolgar pelos fatos. É como uma espécie de pirâmide, com o lançamento no topo. E todo mundo é consultado para confirmar que tudo está ok e que podemos prosseguir. Clara, o telescópio. Houston, ele é bem grande. Houston, Endeavour está de mãos dadas com o telescópio do Sr. Hubble. Entendido. E todos aqui estão sorrindo de orelha a orelha. Eles removeram um dos instrumentos do Hubble e colocaram em seus lugares os espelhos de correção do tamanho de moedas que ganharam o apelido de lentes de contato. Durante essa missão, o comandante Story Musgrave e o especialista de missão Jeff Hoffman executaram o segundo passeio espacial mais longo da história da NASA. 7 horas e 54 minutos. Aqui na Terra, os resultados das experiências realizadas a bordo do ônibus alteraram profundamente nosso dia a dia, afetando tudo, de microchips e telefones celulares a latas de refrigerantes e relógios digitais. E se você está querendo saber o que aconteceu com o telescópio Hubble, bem, 2 meses depois da missão de reparo, os cientistas começaram a receber as primeiras imagens do novo e aperfeiçoado Hubble. Começamos a obter imagens espetaculares do universo que antes só existiam na nossa imaginação. O Hubble também confirmou a existência de buracos negros. Ele nos mostrou o nascimento das estrelas e nos deu ainda lampejos de cometas em movimento que nunca havíamos visto antes. E vejam, não há nenhum halo borrado. Essas experiências e missões de reparo executadas pelas tripulações dos ônibus provam que o espaço é um local de trabalho, não está lá só para ser visto. As lições que aprendemos nessas missões nos ajudam a compreender e a apreciar o universo. Tente esta atividade na sua classe. Desenvolva uma experiência a ser executada a bordo do ônibus espacial. Propõe à NASA realizar a experiência. Mande sua carta para o endereço que aparece na tela. Versão brasileira Sincrovídeo. Veículo espacial projetado para ser utilizado por vezes seguidas, o primeiro a levar uma tripulação numerosa e o primeiro que podia pousar no aeroporto comum. O teste inicial da Columbia, que durou 54 horas e foi um sucesso, abriu caminho para dezenas de missões semelhantes que iriam lançar e reparar satélites, conduzir experiências científicas e até levar civis ao espaço. O ônibus espacial. Tudo começou em 1961. O presidente John F. Kennedy convocou os Estados Unidos a colocar um homem na Lua até o fim da década. Eu creio que essa nação deve se dedicar a atingir a meta de, antes que a presente década termine, colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra com segurança. O sonho foi realizado dentro do prazo estipulado.
Em 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram seu módulo lunar chamado de Eagle na superfície da Lua. O sonho continuou em 1972, quando o presidente Richard Nixon lançou oficialmente o programa do ônibus espacial. 5 anos depois, o ônibus Enterprise fez sua primeira viagem preso à fuselagem de um avião Boeing 747, especialmente modificado para isso. Uma espaçonave que pudesse ser reutilizada, que pudesse pousar, era uma ideia nova e radical. E era motivo de chacota por parte daqueles que lidavam com a aeronáutica, que a chamavam de tijolo voador, porque suas características aerodinâmicas eram parecidas com as de um alicate. De fato, muita gente achava que se o ônibus viesse a sofrer um acidente, ele ocorreria no pouso, porque a sua capacidade de voar é praticamente inexistente. Na verdade, a aterrissagem do ônibus é como um acidente controlado. As cápsulas espaciais primitivas eram protegidas durante a reentrada na atmosfera por uma camada de material resistente ao calor. O problema é que essa camada vai se queimando aos poucos enquanto a espaçonave mergulha para a Terra. O ônibus precisava de algo permanente para proteger a nave nos seus retornos à Terra. Reentrada na Terra. O desafio era como isolar o ônibus do calor. Os engenheiros projetaram placas de cerâmica que poderiam ser utilizadas muitas vezes para recobrir as superfícies inferiores da nave. As placas eram obras-primas de engenharia termodinâmica, mas eram também um pesadelo quando se tinha que desenvolver e construir uma nova nave. O primeiro ônibus da Columbia foi recoberto com 31.000 placas e todas tinham que ser colocadas à mão. O nível tecnológico geral ainda não era muito alto quando o primeiro ônibus foi construído. Tente esta atividade com a sua classe. Pesquise um astronauta de hoje, consiga a biografia dele ou dela na NASA e compare essa astronauta com os especialistas da missão. Quais são as características físicas e morais que se exige de um astronauta? Apresente suas conclusões à classe. E agora vamos à discussão de questões sobre o astronauta. Discuta os prós e os contras da carreira de astronauta. Quais são os seus riscos? Será que você serve para isso? Discuta os efeitos das viagens espaciais sobre o corpo humano. Que informações adicionais os cientistas poderiam obter a partir de viagens espaciais mais longas? Discovery na Escola apresenta O Astronauta. Dê uma olhada num ângulo de visão da Terra só visto antes por poucas pessoas. Veja como essas pessoas excepcionais contribuem para a mais avançada pesquisa ao mesmo tempo em que testam os limites da resistência física. Realização, perigo, emoção e fama. Isso tudo faz parte do dia a dia de um astronauta. Se você é um homem ou uma mulher em excelentes condições físicas e com as qualificações básicas, poderão selecionar você para treinar como astronauta. Os astronautas pilotos vêm de carreiras militares. Eles têm que ter muita experiência em aeronáutica. Os especialistas da missão e da carga são civis formados em medicina ou com carreiras científicas. Mas dos milhares que se inscrevem todos os anos, somente poucos são aceitos para treinamento. Basta anunciar que estamos procurando por novos astronautas que recebemos currículos de centenas, às vezes milhares de candidatos. É como pescar numa lagoa bem rasa. Há peixe demais. Nós escolhemos 20, 25 a cada 2 anos e são pessoas excepcionais. Você não está procurando por heróis e nem por caras loucos por computadores. Os que se aprofundam apenas no assunto não servem, e os generalistas também não. O candidato tem que ser, é claro, muito inteligente e estar disposto a trabalhar duro e até abandonar seus projetos pelo de outra pessoa, pois em muitos casos ele vai conduzir em órbita as experiências do projeto de outra pessoa. Tem que ser alguém que se enquadre na equipe e que trabalhe bem sob pressão. Eileen Collins, tenente-coronel da Força Aérea, é uma das pessoas de sorte que foram escolhidas para o treinamento. Quando eu resolvi que queria ser uma astronauta, era um sonho tão absurdo que eu me sentia sem graça de contar isso para alguém. É claro que naquela época, quando eu ainda era uma garota, os astronautas eram todos homens. A coronel Collins está sendo treinada para pilotar o ônibus espacial.
Ela está aprendendo a pilotar o avião T-38, que simula os pousos da... 44, passando sobre o leste da África e o Mar Vermelho. Quando seu filme retornou à Terra, os estudantes puderam comparar as suas fotos da atmosfera da Terra com outras tiradas 20 anos antes. A Geocam usou um filme preto e branco de alta definição para garantir a obtenção de imagens tão claras quanto possível. A NASA ficou tão impressionada com a qualidade dessas imagens que resolveu usar o mesmo tipo de filme em suas futuras missões. Uma das cargas pagas mais importantes das enviadas até hoje tinha também como objetivo obter imagens. Em 1990, o ônibus Endeavour levou o telescópio espacial Hubble até a sua órbita. O Hubble prometia uma visão clara, sem distorções das profundezas do espaço, sem os problemas dos telescópios de Terra, que obtêm imagens através da atmosfera poeirenta. A missão que colocou o Hubble em órbita foi como uma pintura de tão perfeita. Mas as imagens recebidas do telescópio não eram tão boas. Um defeito óptico afetou a visão do telescópio, fazendo com que a luz formasse um halo em volta das estrelas. Descobriu-se que o espelho principal do telescópio não tinha a curvatura desejada. O erro era microscópico, equivalia a 1/50 do diâmetro de um fio de cabelo. Felizmente, o Hubble podia receber manutenções periódicas no espaço durante sua vida útil de 20 anos. Decolagem positiva. O ônibus espacial Endeavour parte para uma ambiciosa missão: reparar o telescópio espacial Hubble. Em 93, o ônibus foi lançado a uma órbita alta que permitisse executar o reparo. A tripulação manobrou a Endeavour para se acoplar ao telescópio. Houston, ele é bem grande. Houston, Endeavour está de mãos dadas com o telescópio do Sr. Hubble. Entendido. E todos aqui estão sorrindo de orelha a orelha. Eles removeram um dos instrumentos do Hubble e colocaram em seus lugares os espelhos de correção do tamanho de moedas que ganharam o apelido de lentes de contato. Durante essa missão, o comandante Story Musgrave e o especialista de missão Jeff Hoffman executaram o segundo passeio espacial mais longo da história da NASA. 7 horas e 54 minutos. Aqui na Terra, os resultados das experiências realizadas a bordo do ônibus alteraram profundamente nosso dia a dia, afetando tudo, de microchips e telefones celulares a latas de refrigerantes e relógios digitais. E se você está querendo saber o que aconteceu com o telescópio Hubble, bem, 2 meses depois da missão